Bom dia, pessoal. Para mim é um grande prazer e, na verdade, uma realização de uma meta estar aqui hoje. Tá? O César, para mim, é uma inspiração. Não quero aqui chover no molhado, né, mas eu não poderia deixar de dizer isso. Hoje eu trabalho numa área que é medicina integrativa, que é uma interface entre o que toda a minha formação, né, como psicóloga e médica. Eu trabalho com um método que chama MMH, Mergulho na Minha História, e esse método ele ganhou expressão durante a pandemia, mas ele realmente se maturou durante a formação do Mahamudra. Como o Rangel trouxe para a gente, né, nós somos a nossa história, nós somos o que nós vivemos. E hoje eu vou falar para vocês sobre neuroplasticidade. Não tem como eu não trazer sobre essa questão das experiências que a gente vive, porque é assim que o mundo chega no nosso cérebro, através das nossas experiências. E é assim que a gente vai modulando o nosso cérebro, certo? A minha história de vida, para mim, é uma grande inspiração, tá? E pela minha experiência, que hoje eu trabalho com as pessoas através das histórias delas. No meu método, eu acompanho as pessoas num processo de autocura através da autobiografia, certo? O seu corpo que você está aqui hoje, ele é um corpo porque ele viveu determinadas experiências. Essas experiências, elas podem ser revisitadas e reelaboradas. E é nesse processo que eu acredito numa cura, nessa concepção de medicina integrativa, uma medicina que olha todas as dimensões. Como o César trouxe, né? É tão fácil, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? A gente viver com saúde integral, a gente pensar nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso mindset, né? No nosso corpo físico, um corpo saudável, musculoso, com força, né? Vital. Nas nossas relações, nisso aqui que a gente está vivendo, no nosso espiritual e na nossa energia, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela já considera a espiritualidade como um ponto importante da nossa dimensão como ser humano, independente da sua fé. Você pode ter uma espiritualidade mais elaborada ou menos, certo? E quando a gente pensa em neuroplasticidade, o que é isso, né? O que quer dizer neuroplasticidade? Nosso cérebro ele tem uma capacidade de se organizar, de se modular, conforme a necessidade que o meio ambiente nos provoca. Até antigamente, até recentemente, a gente acreditava que a gente nascia com uma determinada quantidade de neurônios no nosso cérebro e que esses neurônios eles não se multiplicavam mais, eles não nasciam mais, não tinha neurogênese, que a gente chama hoje. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que tem uma partezinha do cérebro que chama hipocampo, que tem muito a ver com aprendizado e memória, que ali naquele ponto os neurônios nascem, a gente tem uma atividade de neurogênese e depois eles migram para outras áreas, conforme a necessidade. Mas o que é a necessidade que a gente tem? A necessidade vem das nossas experiências, o que o mundo externo nos exige. É o processo de se adaptar. Então, eu costumo dizer que um ser humano que tem mais capacidade de sucesso, muitas vezes não é aquele que é forte, né, que é mais viril, mas aquele que é mais adaptável, aquele que consegue se adaptar à sua realidade, ao que o mundo tá se propondo para ele. Isso, quando a gente entende isso, abre, né, nossa mente, assim, porque as suas experiências é o seu arsenal de coisas para você ter no seu corpo. Então, quero que vocês venham comigo, imaginando um pouquinho como é que é o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, acho que vocês já devem, a maioria, ter visto uma foto, pelo menos, assim, temos 2 hemisférios, certo? Vários cobrinhas, a gente chama de giros,
Cada partezinha daquela é responsável por uma função. Então, nós temos uma parte que é motora, outra da memória, outra mais do aprendizado, outra da linguagem. Então, o cérebro ele é meio organizado em partes, só que todas essas partes se comunicam entre si, pelos neurônios. O que é um neurônio? É uma célula que ela tem a capacidade de fazer sinapse, ligação com outras células, e a partir desse processo a gente consegue fazer a conexão do mundo externo, através dos meus sentidos, certo? Tato, ouvido, olho, nariz, com o meu cérebro, né? Então, esse neurônio pega o mundo externo e transmite para o meu cérebro. E lá ele faz as conexões de interpretação, de como eu interpreto o mundo. A realidade é uma e como eu vejo é outra, é a minha interpretação. E isso vai depender de como está organizado, pelas suas experiências passadas, né? Então, um trauma ou um mindset muito de insegurança, tudo isso modula como você enxerga o mundo e as suas ações. A nossa felicidade é que isso não é estático. Isso não é uma coisa que você nasceu assim, Gabriela, sabe? Eu vivi assim, Gabriela. Não. Você sempre pode vir a mudar. E isso é uma coisa muito legal da gente se permitir as experiências novas, aos desafios. O que é o estresse, né? O estresse, ele é uma coisa saudável, é importante. Não é o estresse crônico, né, que deixa a gente paralisado, cansado, fadigado. Não, os pequenos estresses, aquilo que é um desafio. E o Mahamudra traz muito isso, do desafio, como é importante a gente fazer coisas que a gente nunca fez antes. Porque você vai forçar o seu cérebro a fazer novas conexões. Olha, para vocês verem como isso é forte, assim, eu vou trazer um caso clínico que não é meu, mas é de um professor da pós-graduação de psiquiatria que eu faço, e que eu achei muito interessante, assim. Uma pessoa, um paciente que estava em depressão há muitos anos e fazendo tratamento psiquiátrico, tudo assim, e não melhorava. Ele, pelo emprego dele, ele teve que ir morar em um país fora e aprender outra língua. Esse processo de aprender outra língua provocou uma modulação no cérebro dele que tirou ele da depressão. Então, olha isso, todas as áreas do nosso cérebro estão conectadas, sabe? E eu não poderia deixar de falar uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia na nossa sociedade. Os medicamentos psiquiátricos, antidepressivos, ansiolíticos, como o César disse, assim, a pandemia trouxe uma realidade para a gente assim, muito triste das pessoas estarem mal, né, mentalmente, emocionalmente, né? E usando muitos... os medicamentos que modulam GABA, eles fazem com que você não tenha o estresse, os pequenos estresses, como uma forma de você usar isso para processo de aprendizagem, para o seu cérebro fazer modulação. E você vai perdendo a capacidade de aprender. Tá, gente? Então, eu trouxe para vocês uma bexiga para a gente fazer uma brincadeira aqui. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento que depende muito de como a gente vive essa experiência. Se teve um impacto emocional, se teve um impacto significativo, se aquilo fez sentido para você. Então, eu tentei aqui não trazer nenhum tema, nenhum termo, né? A medicina é muito cheio de termos técnicos e nomes difíceis, assim. Então, eu trouxe uma linguagem bem fácil para a gente levar informação que realmente seja relevante, né? Então, vamos pensar que essa bexiga que está aí com vocês é o cérebro de vocês, tá bom? Pode ver que a bexiga, ela tem uma plasticidade, uma mobilidade, né? Ela não é estática. E vai depender muito do que você colocar dentro dela, a quantidade que você colocar dentro dela e a intenção que você colocar dentro dela, que ela vai se modular, certo? Então, eu vou pedir para vocês agora encherem essa bexiga e cada vez que vocês assoprarem um ar dentro da bexiga, que vocês coloquem uma intenção dentro da sua mente, tá?
um comportamento, um sentimento, uma experiência que você queira introjetar no seu corpo, na sua mente. Tá? Eu convido para a gente, então, agora fazer essa brincadeira, então. Pensando que são as nossas experiências e são as nossas emoções e mentalidade que vão modulando a nossa mente, certo? Traga para você essa mente, essa experiência, essa bexiga é sua e é você que é responsável por esse processo de modular a sua mente através das suas experiências. Isso, foi só uma brincadeira, gente, para a gente registrar no nosso cérebro essa experiência, tá? Então, falar de neuroplasticidade é falar das nossas experiências, das nossas interpretação do que a gente vive, certo? Os seus neurônios, eles têm uma dinâmica de estabilidade, de fluidez. Todo o processo de homeostase, de equilíbrio do nosso corpo, ele não é estático. Ele é um equilíbrio dinâmico. Tudo na nossa vida é dinâmico, é fluidez. Então, o processo de você aprender e se renovar, isso vai trazer possibilidades de neuroplasticidade, novos aprendizados para você. Tá bom? Eu agradeço muito o espaço, espero que tenha trazido alguma coisa que faça sentido para vocês. Agradeço, César, muito pela parceria de sempre.